reúne as leis eleitorais e partidárias em quase 900 artigos e também reacendeu aí algumas polêmicas, né? Na última semana, depois de ter sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, né, com um trecho que torna obrigatória a impressão do voto registrado pela urna eletrônica, as reações foram diversas. Como o código passou por várias alterações, vai precisar passar de novo pela deliberação na Câmara dos Deputados para que as mudanças possam valer para as eleições de 2026. No entanto, é preciso que o texto seja aprovado, aí tem prazo, né, até outubro desse ano. Voto impresso é o tema do nosso quadro Ponto de Vista de hoje. Agora na Jovem Pan News, Ponto de Vista. Inclusive, você pode entrar nas nossas redes sociais, ouvinte, deixar por lá a sua pergunta para os nossos convidados, também o seu ponto de vista aí a respeito desse tema, Jovem Pan News Paraná, e tem o WhatsApp se você estiver no carro 41 984 18 1071. Nós estamos aqui esperando a sua participação. A partir de agora, eu vou cumprimentar aqui os debatedores dessa tarde, começando pelo deputado Felipe Barros, do PL. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Oi, Rafaela, Camila, todos os ouvintes da Jovem Pan News, uma alegria participar desse debate. Quero cumprimentar também a deputada Carol D'Artora. Muito bem, a deputada Carol D'Artora, outra debatedora, aqui conosco, já apresentou ali o deputado do PT, também participa. Obrigada, deputada, por estar aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço o convite para falar com os ouvintes aqui da Jovem Pan sobre um tema tão relevante, sobre um tema de interesse nacional. Cumprimento a todos e cumprimento o deputado Felipe Barros também. Bom, vou começar perguntando então ao deputado Felipe Barros, né, se há ali um sentido prático nessa discussão em relação à questão do voto impresso. Quem critica esse ponto tem como visão o fato de que toda vez que essa tese foi levantada, ou toda vez que esses argumentos vieram, eles tiveram alcance em rede social, tiveram repercussão dentro dos deputados da direita, no sentido de bandeira, mas acabaram não vingando. Então, por que agora, né, retomar o tema? Qual é a perspectiva que se enxerga em relação ao voto impresso para que quem defende encontre ali esse voto impresso como uma realidade no país? Rafael, essa sempre foi uma pauta suprapartidária. Se nós pegarmos desde a implementação da urna eletrônica, e vocês vão se lembrar que eu fui o relator do voto impresso em 2021, portanto estudei bastante esse assunto. Se nós pegarmos desde a implementação da urna eletrônica, o parlamento brasileiro sempre buscou melhorias no sistema de votação eletrônico. E isso sempre foi uma bandeira suprapartidária. Nós tivemos, por exemplo, a primeira lei do voto impresso aprovado, que era de autoria do ex-senador Roberto Requião, que até pouco tempo atrás era filiado ao PT. O PDT, por sua vez, sempre teve como uma bandeira histórica a defesa do voto impresso por conta do escândalo Proconsult envolvendo o ex-candidato pedetista Brizola. Nós tivemos falas de deputados de direita, de deputados de esquerda, posições de deputados dos mais variados espectros políticos, sempre defendendo a melhoria do nosso sistema eletrônico de votação. O fato é, os universitários, a academia, os especialistas no assunto, principalmente após a década de 90, depois da implementação do voto eletrônico, e naquele momento o Brasil, sim, de fato, foi um dos primeiros países a implementar o voto eletrônico, mas depois de algum tempo os especialistas chegaram à conclusão de que era necessário criar mais uma camada de proteção através da impressão do voto. O voto poderia ser eletrônico, mas também haveria de ser impresso para que a apuração do voto pudesse ser conferida por um meio que não dependesse exclusivamente da urna eletrônica. E aí todos os países democráticos do mundo passaram a implementar o voto impresso junto com o voto eletrônico, ou alguns outros países, principalmente países menores, passaram a implementar apenas o voto impresso através de cédulas de papel, né? Então, esses avanços tecnológicos foram sendo feitos por todos os países democráticos, de modo que hoje apenas o Brasil e o Butão que ainda continuam utilizando o voto exclusivamente eletrônico. Nós, quando defendemos a impressão do voto, o voto impresso, a contagem pública de votos, nós estamos, portanto, defendendo o avanço tecnológico no nosso sistema eleitoral de votação.
Antes de chamar a deputada Carol para participar aqui do debate, só vou levantar um ponto então. Bom, se há um consenso e diversas frentes aí têm a defesa de que seria preciso dar mais transparência com o voto impresso, por que até hoje, então, não foi aprovada esta mudança? Nós tivemos 2 aprovações no Congresso Nacional. A primeira delas, em 2001, em 2002, inclusive, nós tivemos a primeira experiência com o voto impresso, através de uma lei. Vocês estão me acompanhando? Sim, a gente está acompanhando. De qualquer maneira, eu reforço a pergunta. Por que o voto impresso, então, não está vigorando no país se existe ali essa ampla defesa em relação ao tema, na sua visão? Exclusivamente por conta do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, porque o Parlamento Brasileiro já aprovou por 2 vezes essa matéria, em 2002 e também em 2014. Nessas 2 vezes, o Supremo Tribunal Federal declarou como inconstitucional essa medida. Sendo que, se nós pegarmos, por exemplo, a Suprema Corte da Alemanha, ela declarou inconstitucional o voto 100% eletrônico. Se nós pegarmos a Suprema Corte da Índia, ela declarou inconstitucional o voto 100% eletrônico. Justamente porque essas Supremas Cortes, tanto da Alemanha quanto da Índia, ouviram os especialistas que indicam que é necessária a impressão do voto. Camila Andrade, aqui, deputados, para além dessas 2 datas que você comentou, Felipe, vou passar já a palavra aqui para Carol D'Artora, avançando nesse assunto. Em 2020, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional um trecho da mini-reforma eleitoral que definia também essa obrigatoriedade da impressão do voto, do registro do voto, e nessa decisão que foi unânime lá na corte, o relator da época, o ministro Gilmar Mendes, hoje o decano, ele defendeu que a impressão ela colocaria em risco a liberdade de voto e que ligar uma impressora à urna, em vez de aumentar a segurança nas votações, abriria espaço para fraudes e também para violação do sigilo do voto. Qual que é a diferença, então, do que estava sendo discutido naquela mini-reforma com esse texto que foi aprovado agora, Carol? O texto que foi aprovado agora, ele visa incluir o voto impresso. Então, fazer essa votação eletrônica, a gente tem que permanecer com a urna eletrônica, mas agregar o voto impresso. No entanto, isso é um retrocesso, a gente entende isso como um retrocesso, porque o Brasil utiliza as urnas eletrônicas desde 96, em quase 30 anos de uso não tem nenhuma prova de fraude. As urnas têm uma conexão com a internet, não têm conexão com a internet e passam por testes públicos de segurança. O sistema é reconhecido internacionalmente e já foi elogiado por observadores da OEA e da União Europeia. Então, não é o sistema que está sob suspeita, são aqueles que querem atacar a democracia. O que está em jogo aqui, o que a gente debate é que o voto impresso ele não é uma solução. O voto impresso ele já foi testado no Brasil em 2002, é isso que o deputado cita, mas, no entanto, esse teste gerou filas, lentidão, falhas técnicas, e em 2021 essa proposta foi rejeitada pelo Congresso porque ela não apresenta prova de necessidade. Então, o risco do voto impresso é quebrar o sigilo e abrir margem para judicialização sem fundamento. A proposta é alimentada por narrativas golpistas que tentam descredibilizar os resultados eleitorais legítimos. Então, é apenas querer transformar dúvida infundada em arma política para justificar a derrota nas urnas. O nosso sistema também é auditável, existem boletins de urna que são impressos e podem ser conferidos por qualquer cidadão ou partido. E o registro digital do voto permite auditoria independente. Então, em 2022, por exemplo, o TSE fez checagem pública nas urnas no próprio dia da eleição. As eleições brasileiras, elas são auditáveis do início ao fim, e quem diz o contrário, na verdade, está espalhando desinformação. Essa comparação internacional que o deputado faz também, eu quero comentar.
Vários países usam cédulas de papel, é verdade, mas isso não significa que isso seja melhor ou mais seguro. Sistemas em papel sofrem com fraudes físicas, lentidão e custos altíssimos. Eu acredito que o bolso do brasileiro não precisa arcar com mais esses custos, sendo que a gente tem a nossa democracia fortalecida pela tecnologia, por essa tecnologia. Então, esses sistemas em papel sofrem com fraudes físicas, lentidão, esses custos altíssimos. Na Índia e nos Estados Unidos, de fato, eles usam o voto eletrônico com comprovante impresso, mas isso acarreta em filas enormes, falhas e também alto custo. E o Brasil é uma referência mundial pela rapidez. Menos de 3 horas após fechar as urnas, a gente já tem um resultado nacional. E enquanto outros países demoram dias, nós sabemos o resultado no mesmo dia. Isso é democracia aliada à tecnologia. Pegando o gancho do que você disse, bom, sua imagem congelou aqui, a gente vai já verificar se você vai conseguir me ouvir, mas eu queria só dar continuidade nesse assunto, porque o TSE faz um trabalho de tecnologia, né, de melhoria contínua nesses equipamentos, né, se a gente pegar ali de 1996 a 2024, no próprio site do TSE a gente consegue ver esse histórico de melhorias, e hoje existem algumas ferramentas já que é justamente para assegurar, né, que a gente tem algum tipo de auditoria de segurança, como por exemplo o boletim de urna que você citou e também a Zerésima. Eu gostaria de entender se ao longo de toda essa discussão o Tribunal Superior Eleitoral também foi ouvido, né? Se ele fez parte de toda essa discussão e se esses instrumentos que a gente já tem hoje, eles continuam válidos e a gente vai ter só a incorporação de mais uma camada de proteção ou se eles deixam então de ser necessários. Vou passar aqui a palavra ao Felipe, já que a gente perdeu aí a conexão com a Carol. Olha, antes de responder a tua pergunta, Camila, objetivamente, é importante dizer que a deputada Carol D'Artora, ela disse a sua opinião. Como ela disse, é a mera opinião dela, só que a opinião dela não é a constatação de toda a comunidade acadêmica mundial. Ela pode ter, como deputada e como cidadã, a opinião que ela quiser, mas é importante que se diga que há uma unanimidade dos especialistas brasileiros e de todo o mundo que estudam e analisam sistemas de votação e o uso de tecnologia nas eleições, ao afirmarem que é necessário uma outra camada com a impressão do voto, de modo que a contagem dos votos seja, em primeiro lugar, a gente teve aqui travou ali a nossa conexão. Você tem a deputada Carol aqui pra gente poder conversar, tá? Travou também? Dá pra gente pode falar? Tá, os dois? Bom, então é o seguinte, a gente vai tentar restabelecer aqui a conexão do nosso debate. Eu só queria tirar uma dúvida ali, porque quando a gente fala em voto impresso, muitas vezes, né, a visão e a imaginação é aquele voto dos anos 80. Lembra que tinha até umas caixas assim antigas da Justiça Eleitoral e você fazia o voto de papel. E existe uma corrente que fala que esse voto impresso, ele na verdade seria um extrato, como da máquina de cartão de crédito, né, que viria da urna eletrônica, não sendo exatamente esse voto impresso, vou chamar aqui de raiz. São os dois na linha? Eu vou só devolver para o deputado terminar e perguntar também sobre essa questão do voto impresso, que eu acho que é um esclarecimento importante para o ouvinte. Eu estava dizendo aqui, não sei se deu para acompanhar, quando a gente fala em voto impresso, né, existem ali vertentes que defendem ele absolutamente no papel, o modelo norte-americano, e há quem diga que seria uma contraprova, como a máquina do cartão ali da urna eletrônica. Agora a gente tem a conexão, deputado, pode continuar aqui o argumento que o senhor trazia. Eu não sei se a Carol também está aqui na Câmara, mas hoje a internet da Câmara dos Deputados está horrível. Então, retornando àquilo que eu estava dizendo, a deputada Carol pode ter a opinião que ela quiser, de direito dela, mas a opinião dela não é a opinião da unanimidade dos especialistas, acadêmicos e cientistas sobre esse assunto. E ela avoca o argumento da democracia, dando a entender que quem defende o voto impresso é antidemocrático. Vou ler para vocês aqui. Abre aspas, o sistema eletrônico de votação, tal como ele é previsto, é passível de falhas e de fraudes. Quem disse isso não foi eu, foi o seu líder da deputada Carol D'Artora, que quando foi deputado, fez um projeto de lei para melhorar o nosso sistema eletrônico de votação. O ex-ministro da Previdência Social, acusado de roubar velhinhos do Lula, o senhor Carlos Lupe, disse, abre aspas,
sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem a recontagem, a fraude impera. Fala do ex-ministro do Lula, que é acusado hoje de roubar velhinhos. O autor do primeiro projeto de lei do voto impresso foi o Roberto Requião, que foi o candidato a governador da deputada Carol D'Artora no Paraná nas últimas eleições pelo Partido dos Trabalhadores. Então, como ela vem dizer, dando a entender que quem defende o voto impresso é antidemocrático, se os maiores líderes filiados ao Partido dos Trabalhadores já defenderam o voto impresso. Diga-se de passagem, o Lula foi eleito em 2002 e antes disso ele criticava a urna eletrônica. Nós tivemos, em 2002, na primeira eleição do Lula, a primeira experiência com o voto impresso, é que depois o Lula fez questão de, junto com o Congresso Nacional, revogar o voto impresso. Então, olha o contrassenso. O Lula criticava a urna eletrônica antes de ser eleito, foi eleito com o voto impresso, numa experiência por amostragem que foi feita principalmente no Distrito Federal, depois revogou o voto impresso, só que em 2014 o Lula sancionou mais uma vez o voto impresso antes do Supremo Tribunal Federal considerar inconstitucional. Então não tem nada que se falar em ataque à democracia por defender o voto impresso. O que nós estamos falando aqui é de um assunto sério, acadêmico, que todos os parlamentos do mundo debatem, melhorias do nosso sistema de eleição. E é isso que o Senado Federal fez ao mais uma vez propor uma melhoria a mais no nosso sistema eletrônico de votação. Está quase estourando aqui, eu vou pedir então, passar a palavra a Carol D'Artora, a opinião dela em relação a esses argumentos apresentados pelo Felipe Barros e perguntar mais uma vez, Carol, você acredita que nesses moldes que a gente está tendo essa discussão agora no Congresso, seria apenas mais um mecanismo de segurança e auditoria ou não? Não tem necessidade, pode ser mais um mecanismo, porém não tem necessidade. E só respondendo o deputado, eu não consigo ver porque se pessoas do meu partido, em algum momento da história, defenderam uma coisa que já foi provada que não tem necessidade, eu não vejo a contradição da gente melhorar, eu não vejo a contradição de se mudar de posicionamento, não baseado em opinião. Eu quero deixar aqui bem claro que a discussão que eu faço aqui é baseada em informação segura, em informação concreta, em informação pública disponibilizada pelo STF, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, de fato, houveram propostas para incluir o voto impresso, agregar o voto impresso ao voto eletrônico, porém, em 2021, essa proposta ela foi rejeitada, então também não é verdade que todos concordam que tem que ter o voto impresso. Se todos concordassem, essa proposta não teria sido rejeitada em 2021, justamente porque apresentou provas de não ser necessária. O risco do voto impresso é quebrar o sigilo e abrir margem para judicialização sem fundamento. Então, por que isso é uma armadilha política? Porque isso é apenas para justificar derrotas nas urnas e deslegitimar um dos sistemas de ponta eleitoral que a gente tem no mundo hoje, que é o nosso sistema eleitoral. Bom, a viabilidade técnica para implementar o modelo em prazo tão curto, 1 minutinho para cada, por favor. Felipe, por gentileza. Olha, é claro que é necessário um tempo para implementar. Ninguém aqui nós utilizamos em cada processo eleitoral do Brasil aproximadamente 530, Então, é claro que para você comprar 530 mil impressoras para serem acopladas nas urnas eletrônicas, isso demanda um tempo. Quanto a isso, não há prejuízo algum para o debate. Agora, eu queria deixar um questionamento à deputada Carol D'Artora, porque ela disse que a impressão do voto quebra o sigilo do voto. Eu não sei se ela leu a proposta que foi votada no Senado, não sei se ela estudou o assunto antes de vir debater, para saber exatamente as propostas que foram aplicadas e votadas anteriormente, porque, de modo algum, o sigilo do voto ele é quebrado. E quando eu falo que há uma unanimidade de especialistas e acadêmicos em implementarem a impressão do voto como uma camada a mais de proteção do voto, é porque há, de fato, uma unanimidade. Eu posso apresentar para a deputada Carol D'Artora vários especialistas, que eu tenho certeza que ela não tem contato, vários professores das universidades públicas brasileiras, que têm amplos estudos, livros publicados, que são referências no mundo todo sobre esse assunto. Carol. Eu só quero responder ao deputado que a gente não precisa entrar assim numa disputa que esvazia o debate.
Eu faço doutorado em Sociedade e Tecnologia, então, sem dúvida, eu jamais traria aqui informações que eu não tivesse lido ou que eu não soubesse do que eu estou falando. Mais uma vez, reafirmo que especialistas existem de todo jeito e de toda forma, mas a gente trabalha com concreto e com eficiência. Então, se provou sim que o voto impresso fragiliza o sigilo do voto. Isso é comprovado. Foi por isso que, enfim, que essa discussão surgiu. Por quem? Comprovado por testes. E aí... Bom, infelizmente a gente perdeu ali a conexão. Quando a coisa fica boa, você vê que eles estavam ali já entrando na argumentação, a gente tem um problema da internet. Vamos ver se a gente consegue restabelecer. Temos um minutinho aqui, só para a gente concluir essa fala da Carol. Bom, a gente não conseguiu reestabelecer, mas vocês conseguiram aí acompanhar, né, pontos de vistas divergentes dos dois parlamentares. A conexão também lá na Câmara dos Deputados, onde está o Felipe Barros, não está boa. A gente está vendo aqui que, inclusive, também a conexão com ele falhou. Mas vocês já conseguiram ali entender que há divergências, apesar desse projeto ter avançado. E pela primeira vez, Rafa, de fato a gente vê a possibilidade de que a gente tenha aí a implementação desse voto impresso, mas não tal qual ele foi discutido inicialmente, né, em muitos desses anos e oportunidades citadas ali pelos parlamentares. Muito bem, a gente estourou tudo aqui, então vamos agradecer aqui em nome da Jovem Pan News Paraná. Infelizmente a gente teve ali bem no finalzinho, a hora que a coisa estava ficando boa mesmo, uma perda da conexão, mas a gente agradece demais a deputada e o deputado pela participação em conversa com os ouvintes aqui do Paraná. 3h59 é um rápido intervalo e a gente volta já já.